Bem-vindo, bem-vinda ao programa Escola Dominical da Web TV, o programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais. Este programa tem o objetivo de auxiliar professores, professoras, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical que utilizam as lições bíblicas da CPAD. Esse programa não tem o objetivo de substituir a Escola Dominical nas igrejas, mas sim incentivar a participação dos membros da igreja nessas escolas. Como? Dando subsídios antecipados antes que aconteçam as lições bíblicas na sua igreja, para que você possa estudar antecipadamente. Dando subsídios para os professores prepararem as suas aulas. Não deve se contentar com aquilo que nós trazemos aqui, mas é apenas uma síntese da lição. Você deve se aprofundar cada vez mais, para dar uma noção geral da lição que foi citada. E também para os alunos e alunas estudarem a lição e poderem chegar na escola dominical e perguntar e questionar o professor. Com isso, tanto o estudo prévio do professor, da professora, do aluno e da aluna, a escola dominical irá enriquecer, pois quanto mais questionamento é feito, quanto mais participativa for a escola dominical, maior será o conhecimento e a aprendizagem que vai ser fornecida, provida através da aula da escola bíblica dominical. Por isso pedimos que você, que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, no nosso blog, faça isso, se inscreva. E pedimos que você seja um dos divulgadores, das divulgadoras desse programa, compartilhando para toda a sua rede social, para que as demais pessoas também possam ter acesso e participar conosco, e melhorando com isso a escola bíblica dominical nas nossas igrejas. Leitura bíblica em classe. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17 a 22, capítulo 6, do verso 9 ao verso 10. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos que, sem prevenção, guarde essas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Mas aos que querem ser ricos, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Objetivos: refletir acerca do cuidado que o pastor deve ter com as ovelhas do Senhor. Apresentar as orientações bíblicas com respeito ao trato com os presbíteros. Compreender os conselhos paulinos sobre a sã doutrina. E o último, que sempre deixo para vocês: aplicar o conteúdo aprendido à vida pessoal. Na lição de hoje vamos estudar sobre o relacionamento do líder, do pastor, do presbítero, do dirigente com as ovelhas, com a igreja. Uma forma de orientação
de como tratar as várias faixas etárias, as várias diferenças que acontece, que tem dentro da igreja. Paulo deseja que Timóteo alegremente ele siga com a sua vida ministerial de uma forma íntegra. Nessa lição nós iremos ver também alguns conselhos gerais, dentre eles o conselho de como lidar com o dinheiro, que era uma preocupação que nós vemos ao longo das epístolas pastorais. No primeiro tópico, o autor destaca o cuidado com o rebanho. E aí, ele fala a respeito das faixas etárias, as várias faixas etárias que tem dentro da igreja e como lidar com elas. Como família, ou seja, os mais idosos, como pais, mães, os mais jovens, como irmãos e irmãs, um cuidado especial, uma atenção especial que o obreiro deve ter com a igreja, saber lidar com as ovelhas. Essa é uma orientação que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, observando que as pessoas são diferentes, que as idades, as faixas etárias precisam de uma atenção diferenciada, um tratamento diferenciado. Nós vemos o apóstolo uma atenção especial aos idosos. Muitos abandonam as pessoas quando eles estão com a idade avançada. Pais, por exemplo, que deram de tudo, se esforçaram, sacrificaram as suas vidas pelos filhos, muitas vezes os filhos o abandonam. A igreja, muitas vezes, não dá atenção especial para essa faixa etária nas igrejas, idosos. E aqui me faz lembrar uma ilustração que eu li há muito tempo, de uma tribo indígena onde o filho estava levando o seu pai idoso para uma montanha, como costume daquela tribo, porque ele já estava ao final da sua vida, e levava com ele um manto para cobri-lo e deixá-lo no monte. E de repente aquele idoso começa a chorar e o filho pergunta ao pai: o que foi, pai? Por que o senhor está chorando? Porque era o costume, era algo comum, mas o pai ali, ele viu aquele manto e ele lembrou: foi com esse manto que eu levei o meu pai para o monte para morrer também. Então nós vemos que muitas vezes as pessoas, eles tratam ou deixam de lado os idosos, não dá atenção, não dá o cuidado especial, o tratamento, muitas vezes por causa da sua saúde, falta a paciência que os pais tiveram ao longo do tempo com os seus filhos, mas agora muitas vezes os filhos não têm a paciência com os pais. E aqui Paulo chama a atenção da igreja também para estar atento para essa faixa etária. Outra faixa etária que Paulo chama a atenção, ou outra categoria, classe social da igreja, são as viúvas. E ali ele fala sobre o cuidado com as viúvas. Na época do apóstolo Paulo, na época de Timóteo, a situação era mais precária do que nós temos hoje. Não tem a previdência, e as viúvas, as mulheres, por causa de uma discriminação social também, eram deixadas à parte, à margem da sociedade, esquecidas e abandonadas muitas vezes. E aqui ele chama a atenção. Nos nossos dias também não é diferente. Pode ser que nós tenhamos hoje mais uma preocupação maior, um cuidado maior, uma previdência, assim por diante, mas mesmo assim nós temos que ter um cuidado especial com as viúvas nas nossas igrejas. Os filhos devem cuidar das viúvas. Nós vemos que o apóstolo chama a atenção daquelas que são verdadeiramente viúvas. Então existia uma classificação, um critério para caracterizar uma viúva na época do apóstolo. O critério parece ser duro até demais, né? Acima de 60 anos, mulheres que tiveram um bom testemunho na igreja. E chama a atenção do capítulo 11 ao 15 das viúvas ociosas, aquelas mais jovens que querem casar, que tinham uma vida leviana, segundo o texto chama a atenção ali. Mas fala que a igreja deve cuidar daquelas que verdadeiramente são viúvas, que não tem alguém para cuidar. Mas chama a atenção da família, que a família deve cuidar. Mas aquela que não tiver família, não tiver alguém para cuidar, que a igreja ela dê o apoio necessário para atender às suas necessidades. É a recomendação bíblica para a igreja. Não se fala de crianças, né? Nós vemos aí a atenção
que não era dada às crianças, né, por causa da questão cultural, mas às crianças também deve ser dado o devido cuidado e tratar devidamente um culto infantil, a orientação para as crianças, o ensino para as crianças, é uma atenção que também devemos ter. A comunidade, a igreja, como uma grande família, cuidando um dos outros, é assim que nos orienta o apóstolo. O apóstolo também fala a respeito do obreiro, o cuidado com o obreiro. O obreiro, ele classifica o obreiro fiel. Isso é interessante, porque ele não fala atenção, o cuidado com todos os obreiros, mas aquele obreiro que realmente é fiel. É aquele que tem o respeito da igreja, que cuida bem da igreja, e fala aí para a igreja cuidar desse obreiro, valorizar esse obreiro. Fala muito aí a questão do cuidado financeiro também, que ele é digno do seu salário. Então nós vemos que os obreiros, eles precisam também ter a sua atenção especial, as suas necessidades. Vemos que muitas igrejas, principalmente na nossa denominação, muitos são bivocacionados e muitas igrejas não dão atenção especial para os seus dirigentes, para os seus pastores, a não ser o pastor, o presidente e aqueles que estão mais próximos. Mas nós temos que olhar também para aqueles que estão dirigindo as congregações. Como que está a situação desses obreiros? Quais são as suas necessidades? Que muitas vezes são deixados esquecidos. E às vezes o pastor, o presidente, aqueles que estão ao seu lado, têm salários altos, mas aqueles que estão cuidando das congregações não têm o devido cuidado. Então, aqui nós vemos que Paulo, ele recomenda o cuidado especial com os obreiros. Aqueles que estão cuidando, que têm uma vida íntegra, aquele que trabalha com fidelidade na obra de Deus, tem que ser valorizado. E esse reconhecimento também vai influenciar nos resultados na igreja, na sua atenção para as ovelhas, consequentemente. Nós vemos que o apóstolo Paulo aos Coríntios, ele reforça essa questão do salário, do cuidado financeiro com o obreiro. Jesus, Mateus 10:10, fala também sobre essa questão, que o obreiro deve ser valorizado. Né? Não é, muitos pensam que o obreiro, o missionário, tem que passar necessidade de sofrer. Essa mentalidade já deveria pelo menos já estar no passado. Muitas pessoas pensando dessa forma. O obreiro, o missionário, o obreiro, ele deve ser bem cuidado, sim. Algumas pessoas acham que tem que provar o obreiro, tem que provar o missionário, passar necessidade da sua família, assim. Por isso que muitos aí estão revoltados com o ministério, revoltados muitas vezes com com a própria maneira. Por isso que muitos estão revoltados, muitas vezes abandonam o seu ministério por causa do descaso que muitas vezes algumas igrejas têm feito com seus obreiros, com seus missionários. Então, o cuidado que deve ter. Hoje, nós estamos mais esclarecidos, né? Sabemos que as pessoas têm os seus direitos, devem ter seus cuidados. Então, é uma questão que nós devemos levantar para que as pessoas possam refletir um pouco mais como que estão tratando os obreiros nas igrejas. Como você tem tratado os idosos e viúvas? Como a sua igreja tem tratado os idosos e viúvas? Existe um departamento específico para os idosos? Como você tem tratado os líderes fiéis de bom exemplo? Como sempre, deixo aí umas reflexões para você pensar um pouco mais e expandir essas reflexões junto com seus alunos e você que é aluno, levar para a tua classe esse debate, para que possam participar, uma aula participativa, para que as pessoas possam expressar também as suas ideias. Uma coisa é certa, o obreiro também é falível, ele é humano, ele pode errar, pode falhar. Não podemos achar que um obreiro, que um pastor é um super-homem, é alguém fora do normal, sobrenatural, um ser humano como qualquer um outro. Apenas tem uma separação, uma vocação para liderar as pessoas e exige-se dele um comportamento diferenciado. Mas ele também pode errar. E quem está à frente, um líder que está à frente, um pastor, um obreiro, ele é mais visado, ele está mais sujeito a críticas, ele está mais sujeito a um acompanhamento maior das pessoas, a uma observação maior das pessoas, que todos estão atentos, porque ele está à frente, chama a atenção. Alguém que está na igreja, não tem uma atividade muito que destaca na igreja, as pessoas quase não percebem, mas alguém que está à frente, que está liderando, as pessoas ficam olhando detalhes, o seu comportamento, a sua atitude, em tudo. Então, ele está mais suscetível, sujeito a críticas, a calúnias, porque as pessoas às vezes conversam demais, falam demais também.
É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala, não aceite acusação contra um presbítero, né, contra um pastor, contra um obreiro, se não tiver 2 ou 3 testemunhas, alguém que realmente possa comprovar o que foi falado. Já por esse cuidado, sabendo que as pessoas conversam demais, as pessoas falam demais, às vezes aumentam e às vezes criam uma situação que não existe, né? A maldade que muitas vezes está no coração das pessoas. Por isso o apóstolo, deixo aí as citações no arquivo de slides, você pode baixar, onde as pessoas, elas muitas vezes aumentam, né? Muitas vezes falam, acham e começam a supor as coisas. Por isso o cuidado de não aceitar uma acusação, falar, alguém que fala de um obreiro, sem você ter uma o devido cuidado com pessoas que possam comprovar o que foi dito, para não manchar a imagem desse líder. Quem vai ganhar com isso? É só aquele que é o inimigo da obra de Deus que vai ganhar com isso. Se alguém que é alguém que não tem uma visão muito ampla na igreja, ninguém percebe, mas quando é um líder, chama atenção e denigra muitas vezes a imagem do evangelho por causa que é uma liderança forte na igreja, as pessoas olham, seguem essa pessoa. Então o impacto é muito grande, por isso o cuidado que deve ter numa acusação contra um obreiro. Todavia, o apóstolo ele diz, se o obreiro for errar e for comprovado isso, ele deve ser tratado com a devida rigor, com o devido rigor, com a disciplina, de ser chamado a atenção, ser corrigido, para que ele possa se chegar dentro do caminho. Quer dizer, a pessoa ela erra, ela tem também a oportunidade de corrigir o seu erro e seguir a sua caminhada, né? Porque um obreiro que ele não vai ter oportunidade de acertar a sua vida, a sua caminhada e seguir em frente. Então, mas diz que o líder deve tratar de acordo com rigor, deve tratar com o rigor que a situação exige. Deve ser tratado sem benefícios, sem regalias, né? Também não é assim, aos meus inimigos o rigor da lei, os meus amigos as benesses da lei. Também não é desse jeito, que muitas vezes acontece também, não é só lá fora, dentro da igreja também. Então Paulo fala sobre isso. Então Deus está atento dessa maneira como é tratado o ministério e as pessoas que estão envolvidas no ministério da igreja. O versículo 23 também fala sobre a questão da saúde. Então o cuidado do obreiro com a sua saúde. O obreiro também adoece. Às vezes as pessoas ficam escandalizadas se um obreiro fica doente, falam, como pode? Ele não tem que orar para curar? Paulo também não ficou doente? Paulo não pediu a Deus 3 vezes, ao ponto de Deus falar assim, tirar o espinho da carne, Deus falar assim, minha graça te basta, Paulo. Então o obreiro ele também adoece, ele tem que tomar cuidado. Ele fala, não, mas Deus vai cuidar de mim, eu vou fazer a obra de Deus, não vai cuidar, não vou ficar doente. Vai ficar doente, porque o corpo, ele tem as suas necessidades. Com a idade que vai avançando, surgem também algumas doenças já naturais do corpo humano, que as pessoas têm que cuidar. Um exercício físico, a questão do colesterol, a questão do coração, e aí vai. Muitas outras doenças às quais nós somos suscetíveis com o avanço da idade cada vez pior, questões hereditárias. Então, nós vemos que o apóstolo fala do devido cuidado, orientou Timóteo para cuidar da sua saúde e orienta a todos nós a cuidarmos da saúde, a mordomia do corpo. Deus nos deu o corpo, nós temos que cuidar dele, nós podemos. Tem pessoas que entendem que faz de qualquer jeito, come de qualquer jeito, come qualquer coisa e depois acham que Deus tem a obrigação de curar. Então nós temos que cuidar da nossa saúde. Obreiro, cuida da sua saúde. O que você faz quando ouve alguém falando de um ministro? Cuidado para não ser usado por outras pessoas para ferir um ministro injustamente. A mordomia da saúde também é uma recomendação bíblica. Por fim, o apóstolo Paulo ele traz algumas recomendações gerais, né? Algumas orientações, alguns conselhos em relação a algumas questões de forma mais genérica. E ele chama a atenção para tomar o cuidado com as pessoas que não obedecem a essa doutrina, aquelas pessoas que se percebe que não seguem a orientação da palavra de Deus. Está no meio da igreja, mas ele convive no meio da igreja, convive com as pessoas, mas traz uma influência negativa no meio da igreja, no meio da comunidade. Então, o cuidado para você não ser influenciado por essas pessoas, mas ajudar essas pessoas orientando para que elas possam adentrar dentro do caminho correto, dentro do caminho das doutrinas bíblicas, da palavra de Deus. O autor cita o Apocalipse, uma das 7 igrejas, que atira
para dizer que algumas igrejas estão tolerando a imoralidade. Ou seja, o apóstolo ele chama a atenção para Timóteo, que por sua vez chama a atenção dos obreiros dos nossos dias hoje, para não aceitar a imoralidade dentro da igreja, mas pregar a palavra de Deus, orientar as pessoas pela palavra de Deus para que haja uma santidade dentro da igreja, para que não aceite certos comportamentos, que é um comportamento comum para o mundo, mas para aquele que se diz cristão não é comum, a imoralidade dentro da igreja. Na própria liderança, muitas vezes a liderança se deixa levar, então, muitas vezes pelos movimentos que nós vemos lá fora, que acabam influenciando, porque nós temos que fazer a diferença. E muitas vezes não se vê a diferença entre o comportamento das pessoas, dos líderes lá fora e do líder da igreja. Então o líder deve estar atento, porque Deus, ele é o Senhor da igreja. Não é o líder, não é o pastor que é dono da igreja, é Deus. E Deus tem o cuidado. Deus está atento para o comportamento e vai pedir conta daquele que está à frente da igreja. Então cuidado que deve ter. E Paulo reforça a questão da igreja, do liderança, estar fiel às Escrituras, à palavra de Deus, essa palavra que transforma, que purifica, que muda o comportamento das pessoas. O nosso comportamento, a atitude tem que fazer a diferença. Outra questão que o apóstolo comenta no capítulo 6, versos 9 a 10, é a questão do amor à riqueza. Então ele fala para tomar o cuidado. Ele não fala que a riqueza é problema, que o dinheiro é problema, mas o amor desenfreado pelo dinheiro, pela riqueza, esse sim é problema. E nós vemos que esse é um assunto que ele se repete muitas vezes na epístola, sinal que os líderes que ali estavam, especialmente os falsos mestres, eram pessoas que estavam sendo movidas pelo interesse e pelo dinheiro, pela ganância, pela avareza de ter as coisas, de conquistar as coisas, e infelizmente por meio da palavra de Deus, por meio do ensino, por meio da sua ocupação ministerial da liderança. Então cuidado. E nós vemos hoje muitas pessoas que abusam da sua posição, do seu cargo ministerial, para explorar as ovelhas, explorar as pessoas, como se Deus não estivesse atento a isso, como se Deus não estivesse preocupado ou estivesse em defesa dos oprimidos. Deus está em defesa dos oprimidos, daquelas pessoas que são tomadas, pelos opressores, pelas pessoas que dominam, manipulando essas pessoas e explorando essas pessoas. Deus toma causa dessas pessoas, e as pessoas que exploram vão ter que dar conta para Deus. Deus, no momento certo, no momento de Deus, ele age em favor dos oprimidos. É assim que nós vemos ao longo da palavra de Deus. Então, cuidado que deve ter. Então, muitas pessoas, às vezes, envolvidas por essa vontade, pelo amor à riqueza, ele acaba agindo de uma forma que acaba enganando, muitas vezes manipulando as pessoas para tirar benefício. É o que o apóstolo aqui chama a atenção. Mas essa palavra serve tanto para obreiros, para líder, como também qualquer membro da igreja. Não ser movido por esse amor à riqueza, e que esse amor à riqueza leva a muitos outros males, muitas outras concupiscências, pecados, como o suborno, como o roubo, como a prostituição, como o adultério, e assim por diante. Uma coisa puxa a outra. Então esse amor ao dinheiro tem levado muitas pessoas a outros males também, a causa e o efeito. Então nós vemos que é um cuidado que deve ter. Você deve estar se policiando constantemente para ver qual é o seu desejo, qual é a sua motivação nas atitudes que você tem. E Paulo fala para aqueles que já são ricos. No verso 17 a 19 ele fala: aqueles que já são ricos, cuidado para não serem arrogantes, para não oprimir as pessoas menos favorecidas, para não se achar melhor do que os outros, para não explorar ainda mais os outros, porque era um costume daquelas pessoas que também é de hoje. Quanto mais rico, parece que a pessoa quer ser mais rico, mais dinheiro, e acaba explorando as pessoas, sendo desumano com as pessoas. Então, olha, você que já é rico, ele fala, cuidado para você ser arrogante, ser orgulhoso e estar explorando ainda mais as pessoas. Mas em vez disso, utilize o que Deus te deu em benefício da coletividade, das pessoas que realmente precisam serem assessoradas. O apóstolo Paulo era exemplo de uma pessoa que sabia conviver com as mais diversas situações, tanto de bonança, de fartura, como de necessidade. É que eu já citei várias vezes, Filipenses 4, 11 a 13, principalmente o verso 13, que fala: tudo posso naquele que me fortalece. Quando o apóstolo Paulo está dizendo que ele podia ter abastança, passar necessidade, em tudo isso, tudo posso naquele que me fortalece. Toda honra e glória seja dado a Deus, porque em qualquer momento eu sei conviver com qualquer situação e sei glorificar a Deus em qualquer uma das situações. E a palavra de Deus, ela recomenda que nós devemos guardar o tesouro lá no céu e não aqui. Não quer dizer que nós não podemos buscar ter ambição no sentido de buscar crescer, melhorar. Isso é normal, é natural.
Agora, o problema é quando a pessoa não se preocupa com os meios para atingir esse fim. Esse que é o problema, é o que está por trás dessa busca incessante pela riqueza. Não há problema em ser rico, não há problema em lutar para cada vez melhorar mais, desde que você não precise pisar em alguém, não precisa explorar alguém para que você possa crescer. No verso 11, o apóstolo Paulo fala assim: você, homem de Deus, fuja dessas coisas, não se envolva com isso, esse não é o principal, isso não é o foco que você deve ter, mas se preocupe com o reino de Deus. Ele diz que os ricos têm uma tendência maior de serem tentados por causa da questão da riqueza. É um cuidado que deve ter. Em Lucas 19, a partir do verso 1, nós vemos o exemplo de Zaqueu, um homem que havia enriquecido, um publicano, era alguém que cobrava impostos, que os judeus não gostavam desse tipo de pessoa, quem tinha essa função, porque exploravam mais fracos, oprimidos. E nós vemos que ele, ao ter o encontro com Jesus, tudo isso para ele acaba se tornando como coisa secundária, porque ele abre mão da sua riqueza, ele abre mão dos seus bens para retribuir ou para corrigir as falhas das pessoas que ele havia roubado. Ele assume essa posição, muda de comportamento, muda de vida. É isso que Deus quer de nós, que haja uma mudança de comportamento. Dizendo que nós conhecemos a Cristo, que fomos transformados e continuar na mesma vida, o que vale isso? O ministério, você também usar de manobras e barganha para se sair bem, tirar vantagem, aonde a ovelha, a viúva, o mais fraco, ele é fiel dizimista na oferta e você acaba usando esse dinheiro indevidamente. É um cuidado que nós temos que ter como líderes na maneira de conduzir o rebanho do Senhor. Esse é o cuidado que ele fala também, e fala de uma forma geral, tanto para líderes como a igreja toda. Nós temos que tomar cuidado com essa questão da ganância, da avareza, por causa do dinheiro, por causa da riqueza. Aos Efésios 2, 8 a 10, o apóstolo fala que essa questão das boas obras, elas não salvam, mas elas são inerentes àquele que se diz ser salvo, aquele que é cristão. As boas obras devem acompanhá-lo. Você tem dado ouvido às pessoas que não respeitam a sã doutrina? Você tem buscado a riqueza independente das ações para adquiri-la? Você que está bem financeiramente, tem depositado sua confiança no poder que a riqueza proporciona? Fica aí para você pensar. Inclua outras reflexões, mas é só uma contribuição para você começar a pensar sobre o assunto. Não temos o intuito aqui de fechar o assunto e concluirmos, mas dar um start para que você possa ampliar na sua sala de aula. Você que é aluno, você que é professor, que é professora, que é aluno, que possam contribuir e que possam refletir sobre esse assunto. Então, nessa lição, nós vimos aí o apóstolo Paulo fazendo uma recomendação de como lidar com as mais variadas faixas etárias, classes sociais na igreja, uma atenção especial para os idosos, para as viúvas, aquelas que verdadeiramente são viúvas, o cuidado que a igreja deve ter, que o líder deve direcionar para essas pessoas, como lidar com essas pessoas na igreja. São orientações importantes e que nos ajudam muito nos nossos dias de hoje. Nós vimos que antigamente a situação era diferente, a precariedade era maior, mas ainda continua a necessidade desse tratamento com as pessoas, esse cuidado, em especial as pessoas menos favorecidas, as pessoas excluídas da igreja. Nós vimos também que o cuidado que deve ter com o obreiro fiel, aquele obreiro que tem dedicado a sua vida para o ministério, e que deve ser respeitado, cuidado, que é merecedor de um reconhecimento, não só de honra, uma pessoa, mas também financeiramente, para que possa ser bem cuidado. É uma recomendação bíblica também, que muitas vezes as pessoas em muitos campos não têm dado o devido cuidado para os obreiros, para os missionários, como já dissemos aí durante o comentário, dizendo que a pessoa tem que sofrer, e passa a sofrer a vida inteira, a sua família, e muitos filhos, às vezes revoltados, muitas vezes desviam da igreja por ver essa falta de amor, de cuidado com os obreiros. É um cuidado que nós devemos ter, que o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo e que serve para nós hoje também. Na parte final vimos aí vários conselhos, várias recomendações, dentre elas a questão do cuidado com o dinheiro, com o amor ao dinheiro, que não devemos ser movidos
por isso, mas devemos buscar crescer, ter ambição no sentido de buscar melhorar, ter melhoria de vida, mas que isso não deve ser o grande diferencial na nossa vida, que nós devemos amar a riqueza mais do que todas as coisas, buscar a melhoria, buscar crescer, mas acima de tudo, que nós sejamos direcionados pela vontade, pela bondade, pela direção de Deus. Nós vimos também a recomendação pela tolerância com a imoralidade dentro da igreja. Então é um cuidado que o apóstolo fala que o obreiro, que o líder deve ter na igreja, não ficar aceitando certos comportamentos que não são peculiares da igreja, mas do mundo. Não deixar o mundo entrar dentro da igreja, mas que nós possamos influenciar o mundo que está fora da igreja. Agradeço pela sua atenção e mais uma vez peço que você nos ajude compartilhando esse vídeo na sua rede social, com e-mail, a tua lista de e-mail, teus amigos, seus irmãos. Ajude-nos a compartilhar, participe também você desse projeto. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você e com a sua família. Muito obrigado e até a próxima lição, até o próximo vídeo.